Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências e na aula de hoje nós vamos iniciar aí o segundo bimestre. Desde já eu peço que vocês peguem o material didático de vocês e me acompanhem lá na página 2, ok? Olha só, galera, nós vamos estudar aí nesse capítulo os ambientes da Terra, os diferentes ecossistemas presentes no nosso planeta. Na imagem de abertura aí nós temos alguns macacos aí, né, uns gorilas e em uma floresta. Tem duas perguntinhas aí que vocês podem estar pesquisando aí para responder essas três perguntas. Vamos à parte principal aqui. Vamos aos estudos dos biomas, certo? O planeta Terra ele apresenta diferentes biomas, certo? Só que cada bioma desse está relacionado com a fauna daquele lugar, que são os animais, e também a flora daquele lugar, que é o tipo de vegetação presente naquele bioma, certo? Bioma, galera, é um conjunto de ecossistemas. Nós já estudamos ecossistemas. Os ecossistemas são aqueles locais que são formados por fatores bióticos, que são aqueles fatores que têm vida, né? Que são os animais e outros seres. E também nós temos os fatores abióticos, que são aqueles fatores que influenciam na vida desses animais. Por exemplo, a água, a luminosidade e a comida que eles podem estar encontrando naquele ecossistema, certo? E por fim, galera, quando você junta isso tudo, ecossistema forma biomas, e os biomas juntos eles formam a biosfera terrestre, que é a composição, né, de todos os locais do planeta Terra que possuem vidas. Olha só, no bimestre passado, vocês estudaram aí a relação existente até chegar em um ecossistema. Mas embaixo aí nós podemos ver, nós temos aí, né, um indivíduo. Qualquer ecossistema ele começa sempre por um indivíduo. Nós temos a imagem de um macaco aqui. Depois, quando você tem vários animais da mesma espécie, você tem uma população, certo? Quando você tem aí animais diferentes vivendo simultaneamente, vocês têm um exemplo de comunidade. E quando você junta os fatores abióticos, né, que são os fatores presentes aí no ambiente, seja água, luminosidade, oxigênio, entre outras coisas, você tem um ecossistema. Quando você junta vários ecossistemas juntos, seja um ecossistema com pouca água, com muita água, certo? Com a presença maior de vegetação ou menor, você tem aí um bioma. E quando você junta todos os biomas do mundo, juntamente, isso aí nós estamos incluindo animais terrestres, animais marinhos e aqueles animais que conseguem sobreviver aí, né, através do ar. Quando você junta a atmosfera, litosfera e a hidrosfera, você tem a biosfera, que é a camada que envolve todas as coisas no planeta Terra, certo? Virando a página aí você tem um Organize as Ideias, que para vocês lembrarem os conteúdos que nós já estudamos a respeito de ecossistemas, certo? Então vocês completem e organizem as ideias e vamos prosseguir. Nós vamos estudar aqui, galera, os biomas mundiais, certo? Existem diferentes tipos de biomas existentes no mundo. Vocês têm aqueles biomas que possuem um ambiente mais úmido, que vai ter mais vegetação, e nós também temos aqueles biomas que apresentam pouca vegetação, que é um clima mais quente, certo? Com pouca disponibilidade de recursos e outras coisas. Vamos estudar aí. Nós temos vários biomas. Nós temos a floresta pluvial tropical, nós temos a savana, o deserto subtropical, campos, bosques, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Na página 4 nós temos aí um mapa mundi com relacionados aos biomas terrestres, como eles estão espalhados pelo mundo, certo?
Esses que são mais verdes aí, gente, na imagem da legenda, são aqueles biomas que vai apresentar a maior diversidade de recursos disponíveis, seja de flora, seja de fauna, ok? Vamos iniciar aí. O primeiro bioma que nós vamos estudar, ela é a floresta pluvial tropical. Pluvial, como o nome já diz, é porque ela apresenta um alto índice de chuvas. Se ela tem um alto índice de chuvas, ela vai apresentar muitos exemplos aí de floresta pluvial tropical. Nós temos a Amazônia, recurso nosso, e nós temos aí também as florestas da região do continente central e também na América Central nós temos esse bioma, a floresta pluvial tropical, e também lá no continente africano, lá mais no centro, vocês podem estar até observando no mapa aí, é onde você pode encontrar essa floresta pluvial tropical e em outros lugares lá, em outros continentes, certo? Bom, como já falei, né, a floresta pluvial tropical, ela apresenta uma grande disponibilidade de água e também de luz. Como você tem esses dois aspectos, água e luz, você vai ter uma vegetação muito grande. Então, a facilidade que as árvores têm em crescer nesses locais é muito fácil. Então, esse tipo de floresta vai apresentar árvores muito grandes, com as copas, vão ser árvores que vão apresentar um maior número de folhas. Você tem aí a água e você vai ter também a luz solar. Se você tem muita luz solar, essas árvores vão conseguir realizar a fotossíntese com mais facilidade. O solo dessa floresta pluvial tropical, gente, ele é um solo úmido, e com esse solo ser muito úmido, as raízes das árvores, elas não são muito profundas no solo, são raízes mais superficiais, porque elas não têm essa necessidade de captar a água em locais mais subterrâneos. Como ele é um ambiente úmido, o solo úmido, então aquela matéria orgânica que morre naquele local, ela vai se decompor com mais facilidade. Com isso, torna-se um solo muito fértil. Como você tem uma variedade muito grande de árvores, consequentemente também você vai ter um número bem maior de fauna. Você vai ter muitos outros animais, como insetos, vermes, aves, répteis, anfíbios e muitos mamíferos aí presentes. Ok, galera? Entendido aí sobre a floresta pluvial tropical? Vamos agora a uma realidade totalmente distante, que é a savana. Está lá na página 5, vocês podem acompanhar aí. O bioma savana, gente, vocês podem encontrar aí a savana africana, que é a mais comum aí, e o cerrado brasileiro nosso, né? Ele pode ser considerado como uma savana também. A savana, gente, ele apresenta um clima quente, com duas estações bem definidas. Uma estação, 6 meses só de chuva, e uma outra estação, né, o outro semestre, somente de seca. A vegetação lá são formadas por gramíneas e também eles possuem árvores mais resistentes. Vão ser árvores que vai ter uma casca mais grossa, certo? Vão apresentar poucas folhas, porque uma árvore, quando ela tem muitas folhas, ela perde água com mais facilidade. Já que na época da seca essas árvores não podem perder tanta água assim, acaba que essas árvores elas eliminam as folhas para para que não haja uma perca excessiva de água, e também as raízes dessas árvores elas são mais profundas no solo, que as raízes estão mais profundas a fim de captar a água em lençóis mais abaixo aí da terra. Então vocês podem perceber aí a diferença entre as árvores que estão na savana com as árvores que estão lá na floresta pluvial tropical. Ou seja, na pluvial lá você vai ter um enorme número de folhas nessas árvores o ano todo,
e vão ter raízes superficiais. Já na savana, a situação inverte. No período que chega a seca, essas árvores perdem as folhas para evitar a perca excessiva de água e também as raízes dessas árvores elas são mais profundas, a fim de captar mais a água. Os animais que vivem também naquela região, gente, são animais mais resistentes. Vocês têm aí os elefantes, os gnus e entre outros animais aí. Os animais, eles, quando chega na época da seca, esses animais eles migram aí para outros lugares, a fim de encontrar alimentos. E quando chega a estação chuvosa, que é a época de repor isso aí, os animais eles tiram essa época para a reprodução. É a época em que vai ter mais recursos disponíveis para a sobrevivência desses animais. Ok, galera? Entendido aí sobre a savana, gente? Então vamos para a próxima página. Nós temos aí um Fazendo Ciência, a água e as folhas. Essa vai ser a atividade para a aula de hoje. Eu quero que vocês façam essa experiênciazinha aí e tirem a foto para mim. Vocês vão fazer os procedimentos que estão aí na experiência. No outro dia vocês vão tirar a foto para mim de como ficou aí a de vocês e vocês vão perceber a relação que as árvores têm suas folhas com a perca de água, certo, galera? Então, bons estudos para vocês aí e até a próxima aula. Por hoje é só. A atividade proposta para essa aula vai ser essa experiênciazinha que vocês vão tirar. Vocês vão responder essas duas perguntas e também vão mandar foto como ficou aí o saco plástico nas folhas das árvores de vocês.